ela lidera uma plataforma UNA, dedicada ao desenvolvimento de mulheres e liderança. Para encerrar o nosso dia 1 aqui, com uma reflexão inspiradora sobre liderança e protagonismo, eu quero que vocês recebam com muita energia a Vitude Summit. Olha só a energia chegando. Ela, Ana Paula Padrão! Bora! Maravilhosa! Boa tarde! Quem escreveu isso sobre mim? Eu queria saber quem escreveu isso tudo sobre mim. As amigas. Nossa, o cabelo tá maravilhoso. Linda. Gente, prazer estar aqui. Estou cumprimentando as amigas. Eu falo que a gente vem em evento para ver as amigas. Então, eu fiquei uma hora ali beijando e abraçando minhas amigas. Carol, te amo de paixão. Todas vocês são muito lindas. Ali, a Ana. Beijo para vocês. Tati, muito obrigada. Que bom que a Lara esperou para estar aqui hoje com a gente. Eu vou falar sobre um tema. Eu vou fazer uma palestra rápida, porque eu quero que todo mundo vá para casa e não pegue trânsito. Então, vamos cruzar os dedos. Embora o tema não seja exatamente rápido e nem levinho, mas eu vou fazer o meu melhor, tá? Eu estou aqui para falar realmente de protagonismo feminino, mas também de condições sociais para que esse protagonismo seja aceito, reconhecido e para que a gente funcione como sociedade. Então, eu acho realmente que o futuro é feminino, mas eu também acho que o futuro já chegou. Ele está aqui agora. Eu vou falar para vocês de uma grande revolução. Eu acho uma revolução e vocês vão sair daqui achando também que é uma revolução. A revolução mais silenciosa que eu já vi, não tinha ninguém nas ruas, ninguém prendeu ninguém, não teve tiro, não teve golpe de Estado, mas foi uma revolução. Eu acho que foi a revolução mais importante e mais radical da história do Brasil. Alguém sabe que revolução é essa? Eu vou mostrar para vocês o slide mais bonito que eu já vi. Vocês vão achar estranho, mas é esse aqui. Isso aqui é uma poesia revolucionária. Eu amo esse slide. Esse slide, vou explicar. É o cruzamento das taxas de fecundidade e escolaridade no Brasil, obviamente entre mulheres, de 1960 até hoje. Em 1960, a mulher brasileira tinha, em média, 6,3 filhos. 6,3. Algumas tinham 18, outras tinham 3. 1960, 65 anos atrás. Em 1960, a mulher brasileira estudava, em média, 1,9 anos. Menos de 2 anos por mulher de estudo. Aí, a partir de 1960, essa taxa de escolaridade começou a subir e a taxa de fecundidade começou a cair. Elas se cruzaram ali pelo começo dos anos 80, fim dos anos 70, e tomaram caminhos opostos até que a gente chegou no quadro de hoje. O número de escolaridade está desatualizado, gente. Hoje é 10,5 anos de estudo por mulher. 10,5. Inclusive, estudamos mais do que os homens. Inclusive, a gente merece muito essa salva de palmas. Inclusive, estamos sentadas sobre a imensa maioria dos diplomas universitários do Brasil. Nós, as mulheres. E a taxa de fecundidade, é lindo mesmo, você tem razão. E a taxa de fecundidade caiu absurdamente. Hoje a gente está abaixo da reposição populacional com 1,5 filhos por mulher. 1,5 filho por mulher. Se isso aqui não é uma revolução, feita em 65 anos apenas, ou seja, muitos de vocês aqui, não tinham nascido, nem eu que sou velha tinha nascido, nasci em 65,
1965, eu nasci em 65. Ah, bem. Eu só conto essa data para ouvir o ó. Vocês são uma plateia horrorosa. Mas 1960 eu sei que não tinha ninguém nascido aqui ainda, mas tem muito pouco tempo. Se a gente olha com a lente da história, com a lente macro, 65 anos, gente, não é nada. Todas as mulheres têm que ter decidido ao mesmo tempo estudar mais e ter menos filhos. O que acontece, tá? Em geral, em qualquer lugar do mundo, quando a mulher estuda mais, ela passa a ter menos filhos. Não é uma exclusividade do Brasil. Mas no Brasil, deu-se a revolução, o cruzamento de dados mais rápido da história do mundo. Quem nos acompanhou um pouco foi a Coreia do Sul, que também fez esta revolução de fecundidade versus escolaridade em pouquíssimo tempo, mas não menos tempo do que o Brasil. Isso se deu com muita velocidade no Brasil. E por que isso aconteceu? Aconteceu por uma série de fatores. Primeiro, a democratização do estudo das escolas, aproveitado de maneira muito inteligente pelas mulheres. A partir de 1960, a gente teve muito mais programas educacionais de massa do que antes disso. E isso talvez se deva a governos militares que davam muita importância à educação. A gente tem que dar crédito, né? Vamos dar a César o que é de César. Mas as mulheres aproveitaram isso com muita velocidade. E hoje a gente já tem reversão do hiato de gênero no quesito escolaridade e forte. Também aconteceu, e não aconteceria essa revolução, se a gente não tivesse domínio da reprodução. Até 1960, a mulher dependia de um médico ou uma médica que quisesse, que tivesse disposição e credenciais para tratá-la e reduzir a fertilidade dela, porque o que havia eram métodos que não eram tão eficientes quanto esse aqui, a pílula anticoncepcional. A pílula se popularizou de verdade no Brasil nos anos 70. Ela nasceu no mundo, ela chegou no mundo nos anos 60. No Brasil, ela demorou um pouco para ficar popular. Então, o efeito dela nas taxas se deu a partir de 70, mas foi muito importante. E, por fim, a urbanização, muito acelerada no Brasil. Filho, gente, na área rural, no campo, é mão de obra adicional bem-vinda. Você precisava ter muitos filhos para que alguns deles se revertessem em renda extra para o domicílio a partir de uma determinada idade. Na cidade, esse filho se transforma em custo. As mulheres chegam numa zona urbana, como São Paulo, e não podem ter o mesmo comportamento com seus filhos que tinham fora. Ele deixa de ser mão de obra para a lavoura e passa a ser custo de educação, custo em segurança, custo em um domicílio onde ele esteja confortável. Enfim, ele passa a ser custo, e isso para a mulher é muito significativo, porque, no fim, quem resolve essas questões é a mulher. A economia do cuidado gira porque a gente sabe por quê. O importante disso aqui, e vários outros fatores pesaram também, tá, gente, nessa revolução num período tão curto de tempo, mas o importante é que a gente chegou até aqui. A gente chegou a esse momento em que maternidade não é mais um destino para nós, é uma escolha. Você pode fazer isso, mas você não tem que fazer isso. E eu não estou defendendo nem uma coisa nem outra. Pelo contrário, eu acho a maternidade uma coisa maravilhosa. Mas, como qualquer outra coisa maravilhosa da vida, tem que ser fruto da sua escolha por abraçar aquele caminho, e não uma obrigação ou uma imposição do matrimônio. Aliás, o próprio matrimônio, o casamento, deixou de ser o eixo organizador da vida da mulher. Porque era. Matrimônio e maternidade eram o seu destino. Você precisava cumprir o seu papel social de, lá pelas tantas, casar
e lá pelas tantas ter quantos filhos a natureza te desse. Ou seja, quantos filhos o seu marido determinasse que você teria. A partir da pílula, você se trancava no banheiro sozinha no escuro e você não precisava nem comunicar a ninguém, né? A gente também se transformou num agente econômico muito importante para a sociedade. Eu acho isso fundamental. O mercado não pode mais abrir mão da mão de obra feminina. Não dá mais para preterir a mão de obra feminina. Sim, gente, temos muitos gaps. Tem gap salarial, tem gap nos postos de comando nas empresas, tem muito problema. Mas eu vou mostrar no próximo slide a força da importância da mulher na economia brasileira, mas no mundo inteiro acontece a mesma coisa, tá? A gente não mudou só porque a gente se educou mais e teve menos filhos. A gente mudou porque a gente adquiriu consciência de que podemos fazer isso. Consciência de que podemos então eu não tenho que ficar em casa? Então eu não tenho que ser esposa? Então eu não tenho que ser mãe? Então eu posso escolher? E a mera consciência de que isso não é destino, isso é escolha, muda tudo. E, por fim, eu estou convencida, eu e a imensa maioria dos sociólogos, antropólogos, especialistas em comportamento feminino, em história social da mulher, estamos convencidos de que esse é um movimento sem volta. Não dá para se deseducar, não dá para desconhecer o conhecido, não dá para desistir do trabalho, desistir da renda, não dá para desistir de ser quem a gente é hoje. Não dá para desver o que a gente já viu. Não tem como voltar atrás nesse movimento. E, por fim, a gente chegou aqui. Eu vou até sair da frente, porque isso aqui é tão importante. Desde 2002, as mulheres são as primeiras ou únicas fontes de renda de 53% dos domicílios brasileiros. Dados do IPEA, IBGE. Nós somos as provedoras no Brasil. Nós botamos dinheiro dentro de casa. As mulheres. Eu sou da época em que provedor era sinônimo de masculino. Hoje, no Brasil, as provedoras são elas. São as mulheres. Me dá vontade de chorar pensando nisso. Me dá vontade de chorar lembrando que minha mãe precisava pedir dinheiro para o meu pai para comprar um sutiã novo. E eu aposto que muitas de vocês passaram por isso. E a gente tem que lembrar que isso tem uma importância muito definitiva no Brasil, porque o Código Civil Brasileiro, que foi escrito entre 1914 e 1918, dizia que mulheres casadas são incapazes. Nós, mulheres casadas, os indígenas, as crianças, incapazes. Era assim que o Código Civil Brasileiro nos tratava. Esse Código Civil deixou de vigorar em 2002. A lei para as mulheres, que dizia também, o Código Civil, que o marido é o chefe da sociedade conjugal, a gente não podia receber herança, a gente não podia trabalhar, aceitar um trabalho, a gente não podia administrar bens próprios. Tudo tinha que ser feito pelo marido. E isso mudou com a maravilhosa chegada do Estatuto da Mulher Casada, em 1962. Eu não estou brincando. De 1918 a 1962, nós fomos incapazes. Tínhamos que ser administradas pelo marido. Ou pelo pai, no caso da mulher solteira, ou que era uma vergonha, ou da viúva. Então, no Brasil, fazer essa mudança em 65 anos não é uma revolução?
Porque não é que a gente teve uma política de Estado a favor disso. Não é que a gente teve grandes movimentos de incentivo à mulher. Tivemos já a primeira onda do feminismo lá atrás, com as sufragistas, depois a segunda onda do feminismo por volta dos anos 60. Tudo isso pregava um horizonte de mais liberdade para nós. E a gente almejava de alguma maneira aquilo. Mas, gente, não tinha uma vizinha dizendo para outra, vamos estudar mais e ter menos filho? Não foi assim. A gente decidiu coletivamente que isso ia acontecer com a gente. E aconteceu. O problema é que, nesses 65 anos, a mulher brasileira mudou radicalmente, mas a estrutura social brasileira não mudou. E eu sei que vocês vão concordar comigo. O que aconteceu no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Na Europa inteira, nas Américas, em boa parte da Ásia, as mulheres estudam mais do que os homens e têm pouquíssimos filhos. Tem poucos países no mundo hoje que estão acima da reposição populacional, que é média de 2,1 filho por mulher. Essa é a taxa de reposição. Praticamente o mundo inteiro está abaixo da taxa de reposição. 2/3 das pessoas do mundo vivem em países que estão abaixo da taxa de reposição populacional. Como humanidade, a gente está diminuindo. O que ainda puxa esse número, essa média um pouquinho para cima, é a África subsaariana, mas isso responde por 16% da população mundial, e a taxa também não é que é altíssima lá, é de 3,5 filhos em média por mulher. Na imensa maioria dos países da África subsaariana. É pequeno com relação ao resto do mundo. E nesses lugares, a mulher também já estuda muito mais, porque é uma correlação direta entre uma coisa e outra. Em outros países, como, por exemplo, os países nórdicos, existem programas, políticas públicas e programas empresariais para tentar fazer a mulher ter mais conforto e segurança no seu trabalho e, portanto, ter mais filhos? Sim. Muitos países do mundo já estão antenados com isso e estão praticando políticas que a gente gostaria de ver em todos os lugares. Está dando certo? Não. Não. Nos países nórdicos, onde essas políticas estão mais presentes há mais tempo, o que está acontecendo de 10 anos para cá é que a mulher não está só pensando em não ter o segundo filho. Ela não está tendo o primeiro. Jovens de 25 a 35 anos estão optando por não ter filhos de jeito nenhum. Elas não gostam do mundo que elas estão vendo. Elas não sentem segurança no trabalho. A crise econômica pega essas pessoas de uma maneira diferente, porque elas conhecem mais que mundo elas vão deixar para os filhos que elas tiverem. Tem uma crise instalada aqui. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A mulher hoje, no Brasil, mas também no mundo, em várias partes do mundo, está vivendo em 2026, mas trabalha numa estrutura de 1996 e negocia seus afetos com padrões de 1976, ou 66, ou 56. Não adianta a gente fazer uma revolução como a gente fez aqui e em vários países do mundo se a estrutura social não vier com a gente. E não se adaptar a um tempo que é novo e que não vai voltar atrás. Queiram os red pills, os incel, os sei lá o quê, não vai dar, não vai rolar. O que está dado, está dado. E aí o que acontece? A gente está exausta. Muito mais do que eles. Porque em 65 anos, a gente passou a estudar mais do que eles. A gente passou a botar mais dinheiro em casa do que eles. A gente decidiu sobre que futuro a gente ia ter e, inclusive, se a gente incluir nesse futuro uma criança, ou 2, ou 3. Mas a gente continua trabalhando debaixo de uma estrutura que é baseada em gestão masculina, em padrão masculino de trabalho.
As empresas não estão fazendo mudanças consideráveis na direção de estabelecer outros tipos de gestão. Ainda é difícil para um homem dizer que precisa ir para casa porque tem um filho doente. E ainda é visto com desconfiança um homem que não tem uma mulher dentro de casa para fazer isso. E aí a gente faz tudo o que a gente tem para fazer e tem que vir para uma plenária desse tamanho, com quase 2.000 pessoas, para discutir saúde mental de quem trabalha. Por quê? Porque tem números como esses aqui, que vocês estão carecas de conhecer, surdos de tanto ouvir. 2025, quase 550 mil afastamentos do trabalho no Brasil causados por transtornos mentais. E desses, 63,46% mulheres. Tá difícil para a gente. Tá bem difícil. Tá difícil porque, além de tudo que eu já disse aqui, a carga de cuidado é desproporcional. As mulheres ainda gastam quase 22 horas com tarefas domésticas e eles nem 10. Nem a metade. Nem a metade. Porque o sistema opera como se ainda existisse uma esposa cuidadora padrão em casa, fazendo tudo o que é necessário para que a carreira dele vá bem. Não é mais assim que funciona. Eu ouvi outro dia uma mulher dizendo que para uma mulher se dar bem no trabalho e ser uma excelente presidente de empresa, tudo que ela precisa é ter uma esposa em casa. Eu achei gênio. Né? Se eu tivesse uma esposa em casa, a minha vida ia ser muito mais fácil. E, além disso, tem isso aqui, que é um dado de arrepiar e que só piora. A violência íntima é parte da nossa estrutura cultural. Ela é um ingrediente estrutural da sociedade brasileira. Isso nos distingue de vários outros países onde essa revolução também aconteceu. A gente tem que brigar por segurança. É duro. Isso corrói a cabeça de uma mulher, acaba com a cabeça de uma mulher. Agora, a gente está aqui paradona? Não está paradona. Eu acho que as mulheres já estão gritando porque se recusam a esse esgotamento. Elas não querem ceder ao esgotamento. Elas fizeram uma revolução e essa revolução continua. Ela não acabou. Mesmo que a gente tenha que mudar mais coisas, quebrar mais estruturas e fazer alterações nas nossas rotinas e nas coisas que a gente considera para o nosso futuro. Uma coisa que é fundamental é essa daqui. As mulheres estão começando a criticar o modelo carreira, cuidado, exaustão, não porque ele tenha fracassado, mas pelo custo que eles impõem àquelas que chegam lá. Você conhece uma presidente de empresa que você consiga marcar um café com ela e ter 15 minutos, sua amiga, descontraídamente? O que uma presidente de empresa está fazendo no fim de semana em casa? Trabalhando. É muito duro para quem chega lá. Muito duro. É muito difícil. Então, qual é a situação que se apresenta hoje? Mulheres mais escolarizadas que estão começando a ver o cuidado como uma construção histórica e não como uma vocação natural do feminino. Existe o gene do cuidado? Não que eu saiba. A genética nunca mostrou. E a gente já sequenciou nosso DNA. Não tem gene do cuidado. Tem gene da modéstia? Não tem gene da modéstia. Existe o gene da ambição? Não existe o gene da ambição. Bom, se não é genético, se a ciência não explica, o que explica? Padrão de socialização. Cultura. Tem 400 anos que nos trancaram dentro de casa. Sempre vivemos sob um patriarcado, alguns mais cruéis em determinadas sociedades, em determinados momentos da história. Alguns um pouco mais frouxos, mas sempre foi um patriarcado.
Agora, depois que saíram nos acusando de bruxas e nos queimando em fogueiras e botando nossas amigas contra nós, ai, aquela é bruxa sim, porque né, não podia ser eu. Aí a coisa ficou pesada para a gente. Porque aí a gente não só perdeu a voz social, como perdeu a rede de mulheres que a gente tinha. Tem mais ou menos 400 anos que a gente acha que a nossa vocação é ficar em casa, sozinha, aguentando o puerpério, aguentando a fase de educar uma criança sozinha. Se você não tem uma mãe perto, uma tia perto, uma prima, uma irmã, você está sozinha nessa fase. E não era para ser assim. Porque não é assim que a gente educa a criança. Tem que ter rede para educar a criança. E as mulheres estão compreendendo agora que isso não é genética, que isso é padrão de socialização. Tem que socializar a estrutura de outro jeito, a sociedade de outro jeito. O que mais está acontecendo? Quanto mais a escolaridade, como eu disse para vocês, escolaridade está diretamente associada à visão que você tem de mundo e às escolhas que você faz. Maior, isso, tudo aqui é pesquisa, tá, gente? Eu não estou inventando nada. Tudo isso aqui é dado de pesquisa. O que eu fiz aqui foi amarrar uma série de dados e mostrar para vocês de um jeito diferente. Mulheres são naturalmente melhores cuidadoras. Crianças sofrem quando a mãe trabalha fora. O homem deve ser o principal provedor. Tem pesquisa que mostra que a maioria das mulheres já discorda radicalmente dessas frases. E 65 anos atrás a gente concordava. Hoje não tem mais mulher que concorde com isso. A gente está passando do eu faço porque eu sou assim. Ah, mulher é assim mesmo, mulher cuida, mulher é compreensiva, mulher olha, mulher bota debaixo do braço, mulher é assim nada. A gente é assim desde que enfiaram a gente dentro de casa. Lá no começo daquela idade maravilhosa do Renascimento, a gente estavam queimando a gente em fogueira e botando a gente para dentro de casa. Não tem que ser assim. E isso está redefinindo o sentido do feminino, da autonomia e do sucesso. Eu acho que a gente está mudando de batalha. É isso que está acontecendo hoje com a gente. O novo feminismo, e aqui não estou falando de movimentos, estou falando de posicionamento da mulher em sociedade. O novo feminismo é o feminismo do tempo. A nossa próxima batalha não é para ter acesso. A gente já tem acesso, a gente já é provedora, a gente já está lá. Pensem em tudo isso com as imensas diferenças sociais, culturais e econômicas entre as diversas mulheres que representam a mulher brasileira. O que eu estou falando é de números que estão presentes no Brasil, em curto espaço de tempo, mas que são mundiais. Eles não estão em uma parte pequena da Ásia e na África subsaariana. No resto do mundo é assim que é, hoje. É tendência, é assim que ninguém vai voltar atrás no tempo. Não tem como voltar para os anos 60. E eu acho que não é mais ter acesso, é permanecer, mas em outras bases, nas nossas bases. As mulheres passam a demandar redistribuição do tempo, portanto, do cuidado. A dupla jornada deixou de fazer sentido para a gente. Nós temos direito ao não esgotamento. A gente está recusando, e isso aqui é muito bom, a moral do sacrifício. Não existe isso. É socialização. A gente foi educada para pensar que é assim. Mulheres são guerreiras, né? Sacrifício. Ninguém tem que viver assim. Eu estou abdicando todas vocês de viver assim. Não precisa. A revisão da carreira que repete o modelo de gestão masculino. O que adianta chegar lá em cima se você vai chegar sozinha? E você vai ter que repetir o que um cara fazia antes de você, porque a empresa foi criada por ele, para que ele trabalhasse nela. As empresas foram criadas numa época que a gente estava trancada dentro de casa.
A gestão é deles, o padrão de gestão é deles. Mas quando você chega lá em cima, você já cedeu durante 30 anos e você vai sentar naquela cadeira para repetir a gestão que ele fazia. Ou você vai começar uma outra guerra para impor o seu padrão de gestão a uma corporação inteira. E vai ficar mais exausta ainda. E aí você vai ser afastada por transtorno mental. E vai fazer parte da estatística. A exigência de escopo de proteção legal rigoroso contra a violência. Isso aqui é muito do Brasil. É uma pena, mas é muito brasileiro. E isso eu acho que faz parte das nossas novas batalhas, das nossas futuras mudanças. Essa fricção estrutural que está acontecendo entre a nossa mudança e a não mudança social, para as mulheres está gerando muitos novos comportamentos. A autonomia defensiva, que é uma maior seletividade na escolha da coabitação, casamento, chamem como quiserem, a gente está muito mais seletiva nisso. E seleção assortativa reversa, esse palavrão é como os sociólogos chamam mulheres que estudam demais e não encontram companheiros no mercado que sejam pares para elas. Ou elas cedem a homens que estudaram menos do que elas, ou elas ficam sozinhas. Maternidade seletiva, menos filhos ainda, filhos mais tarde ou nenhum filho, como está acontecendo em países muito na nossa frente em termos de políticas públicas e empresariais, que são os nórdicos. A carreira completamente reengenheirada. Da corporação, que a mulher está vendo que está difícil para ela, para o empreendedorismo, ou projetos autorais, ou mudança mesmo de carreira. Você quer ser influente em outra área, porque a empresa está deixando de fazer sentido, porque ela não mudou e você mudou muito. Não é culpa sua. Você mudou, todas nós mudamos, mas a empresa não mudou ainda. E a comunidade como infraestrutura. A gente está começando a ver de novo umas às outras. A gente não está apontando uma para a outra mais. Eu cresci com homens dizendo, vocês competem, vocês se odeiam. Não deixava de ser verdade. Culpa minha? Sua? Sua? Não. Processo de socialização. Quando a melhor coisa que pode acontecer com você é um homem prestar atenção em você e te prover segurança, você vai ver a outra como uma inimiga. Quando isso passa, deixa de ser verdade, você não precisa mais do chapéu de segurança que só um homem podia te proporcionar, muda completamente o ponto de vista com relação à outra. E a gente está aprendendo a fazer rede de novo. E a gente está trocando o matrimônio por outros tipos de coabitação, de redes, de estrutura. Mas mudou o comportamento dos homens também, porque a toda ação corresponde uma reação e, às vezes, ela é desproporcional à força que você usou na ação. Com os homens está acontecendo o tal do ressentimento de gênero, sobre o qual todo mundo fala ultimamente, que são homens confrontados com o fim dos privilégios que eles tinham. E que privilégios eram esses? O de chegar em casa e não ter que fazer absolutamente nada e está tudo arrumado, magicamente. A cueca se autolava. A comida se autofaz. A criança se autodorme. Esse é, eu acho que é a pior dor masculina agora. Porque era um super privilégio. Gente, eu queria ter isso. E eu ia espernear muito se me tirassem. É muito bom, né? E são centenas de anos nisso. E estão se refugiando em discursos de ódio, demonstrações de violência, coisas horrorosas. Polarização e radicalização de valores. Os homens mais jovens demonstrando traços de misoginia e conservadorismo moral de doer. Saiu uma pesquisa recente, feita em 26 países, com 29 mil pessoas, que mostra que 33% dos homens da Gen Z acreditam que a mulher tem que obedecer o marido. 33% dos jovens homens no mundo, ou pelo menos nesses 29 países, acredita que a mulher tem a obrigação de obedecer o esposo. E aí, gente, tem um futuro possível?
Eu acho que com esse grau de fricção é difícil, porque a gente andou muito e não foi acompanhada por um movimento parecido masculino. Em 30 países, 59% da Gen Z diz que há tensão entre homens e mulheres. Que futuro possível é esse? Eu trouxe 2 futuros aqui para vocês, mas tem 1 trilhão deles, o que vocês quiserem desenhar. E eu vou terminar com esses 2 futuros. Eu falei que a minha palestra era rápida, porque eu acho que ela tem minhoca demais na cabeça de vocês. Então, seria tortura continuar com isso aqui. O futuro possível 1 é o que eu queria que acontecesse. Eu queria muito que houvesse paridade real no tempo de cuidado. Isso resolvia metade dos nossos problemas. Eu queria que houvesse uma redefinição do modelo de carreira masculino. Porque se ele passa a poder participar do universo que hoje é atribuído à mulher, que é a economia do cuidado, e isso não parece um desaforo, ele vai gerir a carreira dele de maneira diferente e a empresa vai ver de maneira diferente a gestão que está dando à carreira dele. Não a nossa, a dele. Porque o padrão nas empresas ainda é dele. A normalização cultural do homem cuidador, pelo amor de Deus, já passamos dessa fase. E uma infraestrutura real, social, de cuidado. Aí eu estou falando de tudo. Creches, saúde, milhões de coisas que estão muito incipientes ou pela metade no Brasil. Mas tem o futuro que se desenha, de fato. Eu não queria que fosse esse, mas ele está se delineando. Considerando que a gente viveu uma revolução e considerando que não dá para desfazer o que a gente fez, esse outro futuro é um ajuste privado e cada vez mais desigual. Ou seja, a mulher que pode dá seu jeito e a que não pode fica doente. E no Brasil, tem tudo para isso acontecer. Quem pode faz a sua própria rede, faz as suas escolhas, e quem não pode fica doente. Quem não pode sofre muito. Quem não pode nasce para uma vida de profundo sofrimento. Mulheres. Feminização maior do adoecimento, por causa disso, e isso envolve todas nós. O adoecimento não escolhe classe social, embora ele seja muito mais cruel nas classes mais baixas e para as mulheres negras, mas a gente está adoecendo mais e é um fato. Uma reengenharia feminina de carreira, a gente olhar para a cadeira onde a gente está sentada e dizer, é isso? Porque você não precisa mais provar que você consegue, você conseguiu. Aí você olha para você, porque a gente é muito verdadeira nisso, e diz, era isso? Era isso? Eu estou aqui repetindo o que eu via e criticava? Era isso? E não é que você não queira, é que não é fácil, não é simples. Eu tenho muitas, muitas amigas que estão revendo esse caminho e que estão deixando as empresas por opção, por escolha. E, por fim, a queda adicional da fecundidade e uma retração relacional ainda maior. Ou seja, mais seletividade ainda nas relações e menos filhos ainda, porque sozinha. Porque sozinha acompanhada, a gente já não quer mais. Eu sei que esse aqui é sombrio, mas eu não podia terminar com o levinho, né? Vocês vão levar o sombrio para casa e vão amanhã entrar nas suas empresas. Não, amanhã tem seminário ainda, né? Então, tragam o que vocês pensaram para o seminário de amanhã e voltem para suas empresas com isso na cabeça. Que futuro a gente quer? Onde a gente está como coletividade e onde a gente quer chegar? Muito obrigada, boa noite para vocês. Que é isso, gente? Mais palmas para Ana Paula Padrão!